Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, vocês estão preparados para a nossa próxima aula? A nossa próxima aula hoje é lá na nossa área de conhecimento de ciências humanas, no componente curricular de História. História. Peguem o livro de vocês de História e a tia vai fazer aqui um breve resumo do que a gente falou no primeiro capítulo, que a gente veio trazendo o primeiro capítulo vem falando dos grupos humanos e a gente vem trazendo umas observações com relação ao quê? A esses grupos humanos, quem são eles, suas culturas, de onde eles vieram e como eles chegaram até aqui. Então, a gente já falou dos indígenas, não é verdade? Que é o primeiro grupo de humanos no nosso país. E nós já falamos também dos africanos, certo? Hoje, nós vamos dar início aqui na página... Vamos, na verdade, para fecharmos aqui o conceito lá que vocês entenderam da cultura dos africanos, dos indígenas, não é verdade? E do que é isso, né? De como eles se relacionam, qual a alimentação deles, o modo como eles vivem, a religiosidade, também os costumes, as vestimentas, tudo isso envolve o quê? Esses grupos que tanto dos indígenas quanto dos africanos, certo? Nós já falamos sobre eles. Aí lá na página 225, tinha lá uma atividade. Eu espero que vocês tenham feito. Essa atividade aqui. E ela é uma atividade muito gostosa, por quê? Porque, lembra que a tia falou na aula que os indígenas trouxeram pra gente, pro nosso dia a dia de hoje, algumas palavras muito significativas de alimentos, objetos e animais, e os africanos também. E aí, aqui nessa atividade, vem trazendo aqui para vocês identificarem algumas coisas específicas. Então, aqui são palavras africanas, né? Que para vocês conhecerem, né, alguns tipos de palavras que eram faladas por alguns povos africanos que foram trazidos para o Brasil, né? Porque nós falamos lá no primeiro bimestre sobre os africanos, como eles foram trazidos para o Brasil. E agora a gente está falando desses grupos que chegaram aqui no Brasil e a influência que eles tiveram quando eles fizeram a colonização de alguns espaços e alguns lugares. E aí nós herdamos esses costumes e herdamos também genética de heranças das nossas famílias, certo? Então, nessa atividade da página 225 da Mão na Massa, que a tia fala sempre que adora, vem aqui, ó. Decifre os enigmas e descubra palavras de origens indígenas e africanas, que nós já falamos, certo? Aqui tem aqui, ó, uma sequência de vogais e consoantes: A, C, E, G, I, J, N, O, P, R, T e U. E aí vocês têm que decifrar na letra A e na letra B palavras de origens indígenas. Na letra C, vocês têm que decifrar as palavras da língua iorubá. Na letra D, vocês também palavras da língua iorubá. Lembra que a tia falou lá na aula anterior? E aí tem aqui algumas palavras que eram desses grupos humanos.
certo? E na letra E, palavras da língua Kimbundu, tá? Também são desses grupos humanos, que são os grupos humanos indígenas e os grupos humanos africanos, tá bom? Na página 226, nós vamos começar a falar sobre o terceiro grupo humano. E quem são esses grupos? Quem é esse grupo humano que a gente vai falar? São os portugueses, né? E aí também a gente vai falar sobre o quê? Sobre a chegada deles, a gente vai falar sobre os costumes, a gente vai falar sobre o desenvolvimento, o que foi importante, o que eles trouxeram de característica pra gente, entre outros que a gente vai falar também no decorrer do capítulo, ok? Não se esqueçam que a gente está falando aqui dos primeiros grupos humanos do nosso Brasil. E são vários, tá bom? Porque nós somos povos colonizados por grupos humanos que vieram de outros países. Porque aqui só tinham os índios, tá bom? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho dos portugueses, né? Os portugueses carregam em si características específicas, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui, vou pegar aqui para vocês bem rapidinho. Um casalzinho português, tá vendo? Olha a vestimenta deles, que interessante. Naquele tempo, eles tinham um hábito muito grande de se vestir assim. Hoje, quando a gente vê filmes antigos, a gente vê um monte de senhorinha vestida assim. A gente vê os homens que têm o hábito, ainda hoje em Portugal, de usar chapéu, os senhores principalmente, tá? E aí tem aqui algumas observações muito significativas. Como, por exemplo, né? A língua. Por quê? Porque eles trouxeram para cá o português. E aí, o que acontece? Há uma semelhança não quer dizer igual. E nós estamos falando de imigrantes. Aí, vamos lá, vamos recapitular. Os primeiros imigrantes foram os portugueses, que chegaram aqui em 1500, 22 de abril de 1500, e trouxeram os africanos, certo? E já tinham os indígenas aqui. E aí, com isso tudo, trouxeram os costumes. A tia quer que vocês pesquisem a palavra imigrantes. Qual o significado da palavra imigrantes, ok? É muito importante que vocês saibam e depois a gente, na próxima aula, a tia pode trazer para vocês o significado se vocês não pesquisaram. Mas é importante vocês pesquisarem. Tem o Google e tem o dicionário. A palavra imigrantes, o que significa, tá bom? Mas a gente sabe, né, porque a gente já estudou, né, sobre as migrações, sobre o processo migratório. E os imigrantes a complexidade dessa palavra migração, né? Porque os povos antigos, eles migravam e os imigrantes chegaram aqui por alguma causa, alguma situação, tá bom? E aí os portugueses chegaram aqui e trouxeram com eles alguns costumes específicos, né? Primeiro, da vestimenta, da língua, que tem semelhanças com a nossa, porém não é igual. Por quê? Porque, vou dar um exemplo para vocês. Algumas palavras têm o mesmo significado, outras são semelhantes, são parecidas. O que quer dizer semelhante? Quer dizer que parece, mas não tem o mesmo significado. Então, por exemplo, a palavra moço aqui no Brasil
como se fosse um elogio de uma pessoa que é rejuvenescida, que é jovem. Então a gente chama as pessoas às vezes de moço, de moça, de uma forma carinhosa, né? A exemplo, quando a gente quer ir numa vendinha e comprar um doce, né? Moço, me dá um doce. Em Portugal, o português deles, moço, é uma palavra que ofende os portugueses. Por quê? Porque eles acham que moço é um jovem que não trabalha, que não tem estudo, que não tem profissão, que não faz nada. E eles entendem essa palavra de uma forma negativa e a gente de uma forma positiva. Então, o português de Portugal tem semelhanças e às vezes tem palavras que têm o mesmo significado e outras não, tá bom? Então eles trouxeram no primeiro momento o português de Portugal para cá, que foi a língua português, o português de Portugal, e depois nós fizemos adaptações, tá? E aí, com a chegada também desses imigrantes portugueses, porque foi um processo gradativo que eles foram chegando em grupos durante todo o período colonial, depois o período imperial, eles foram chegando em tempos diferentes. E aí, com isso, eles trouxeram hábitos alimentares, que a gente adquiriu também, que é muito peixe. E aí, com isso, a gente conhece que eles têm o bacalhau, que é muito famoso, não é verdade? A musicalização deles também é diferente. Então, é muito interessante quando a gente para observar que eles chegaram aqui com características diferentes e nós, ao longo dos anos, como nós somos um povo miscigenado, e aí também é importante que vocês procurem o significado dessa palavra, mas a tia vai trazer para vocês essas duas palavras, imigrantes e miscigenação, para vocês poderem compreender o significado, porque é importante, tá bom? E aí eles trouxeram para cá isso. Aí eu vou fazer aqui uma observação para a gente encerrar sobre os imigrantes portugueses e as suas características culturais que eles trouxeram para cá. Aqui tem uma observação do livro de vocês, que é assim, ó. Você já ouviu falar de imigrantes? A tia tá falando para vocês. E é uma pessoa que sai de um lugar que nasceu e vai morar em outro. Então, o que eu quero resumir para vocês para a gente poder partir para outro grupo de imigrantes? Imigrantes é assim, nós somos nativos, tá? Conforme os índios, nós somos nativos, nós nascemos aqui, crescemos aqui e vivemos aqui. Imigrantes é quando você sai de um lugar para viver em outro. E isso pode ser num processo de um grupo de povos que sai lá de um país e vem morar no Brasil, como também se a gente sair da nossa cidade e for morar em outra cidade, ou sair do nosso estado e for morar em outro estado, também é um processo de imigrante. Nós passamos a ser considerados um grupo que vai viver, tipo uma família que vai viver em outro lugar, como imigrantes também. Por quê? Porque lá na frente do capítulo vocês vão ver que a tia tá falando isso e tá correto, porque esse grupo, esses grupos que saem de um lugar para o outro, eles não são daquele outro lugar, então eles são considerados imigrantes, tá bom? Então aqui nós vamos encerrar, eu vou gravar a parte 2 para a gente dar continuidade à nossa aula de hoje, tá bom? Beijos, até o vídeo 2.